Boa tarde, caros irmãos. Mais uma vez, vim de novo falar com os meus irmãos, porque estamos a viver uma situação muito difícil. Neste presente momento, o mundo está a atravessar situações difíceis. A situação desta doença, que nós todos sabemos, coronavírus. E gostaria que, se tiverem pessoas em linha no grupo, possam entrar. E se tiverem também algumas perguntas, podem também fazer. Mas o meu objetivo desse encontro de hoje é de alertar o povo africano. Porque neste presente momento estamos a viver uma situação gravíssima. Uma situação que a África vai tornar, daqui a alguns meses, a terra de testo das vacinas que esses grandes potentes, os laboratórios, fizeram. Laboratório aqui na França, laboratório dos Estados Unidos, na China, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, ele preferiu ensaiar essas vacinas na terra de África, ou no continente africano. Coisa que está a trazer muito protesto nos africanos da diáspora. Assim, nós também, sendo angolano, estamos a alertar o nosso povo de fazer muita atenção com essas vacinas. Em princípio, esta doença começou na China. Acho eu, os testes da vacina também deveriam ser, em princípio, na China. E depois, na Europa. Mas, coisa estranha, que nós vimos diretamente apontaram o continente africano, dizendo que é um continente que não tem meios suficientes em termos de equipamento da saúde. Então é lá onde vai se testar as vacinas. E muitos responsáveis, ou governantes, presidentes, ministros da saúde de muitos países já assinaram um acordo para dar o seu aval de que para virem vacinar o continente africano ou nos seus países. Coisa que é triste. Nós falamos da cultura. Falamos que um povo, primeira coisa para um povo saber se defender, tem que conhecer a sua cultura. Quando um povo conhece a sua cultura, consegue se ver. E nós temos problema em África, não conhecemos a nossa própria cultura. Não nos conhecemos.
Quando não nos conhecemos, então aceitamos tudo que o estrangeiro traz para nós. Pensamos que é bom. Afinal de contas, às vezes, metemos as nossas famílias, metemos o nosso povo em dificuldade ou em situações graves, porque nós não sabemos as consequências que seguem depois dessas vacinas, os efeitos colaterais dessas vacinas. Logo, logo, muitos países aceitam para poder virem vacinar a sua população. Isto é triste, meu irmão. Isto é triste. Então, nós alertamos o povo africano, os nossos irmãos, de não ir apanhar essas vacinas. Porque nós não sabemos as consequências dessas vacinas. Porque eles querem fazer o teste em África. Depois de verem que se essas vacinas não vão causar problemas, é que eles vão começar a apanhar. Quando vêem que tem consequências, eles aqui não vão vacinar o seu povo. Isso é grave. Isso é gravíssimo. E por que escolheram a África? Nós não somos pessoas. Não somos humanos. Já sofremos tanto. Sofremos da dominação colonial. Sofremos do escravagismo. Sofremos de muita coisa, do neocolonialismo. E continuamos a sofrer até hoje. E os nossos responsáveis, os nossos dirigentes, não sei se eles têm a cultura africana, porque quem da sua cultura, em primeiro lugar, defende a sua terra. É por isso que o Holden Roberto, ele disse liberdade e terra. É porque na terra nós temos tudo. É na terra onde temos as nossas plantas capazes de trazer, nos trazer medicamento. É na terra onde tem diamante. É na terra onde podemos cultivar. É na terra nós temos que libertar a terra. Depois veio o nosso saudoso Agostinho Neto, que vem dizer: o mais importante é resolver o problema do povo. Que povo é se nós vamos resolver os problemas? Se nós deixarmos esse povo a padecer? Então temos que defender a nossa terra, temos que defender o nosso povo. E o saudoso Jonas Malheiro Savimbi vem dizer: primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano e angolano sempre. Não sou político, hein? Não quero me basear na política, mas citei esses líderes que representam
as ditas independências do nosso país, Angola. Então, se nós queremos defender, na verdade, Angola ou a África, nós temos que dizer não. Nós temos que defender primeiro o que é nosso. Se conhecerem primeiro, se conhecer, razão pela qual nós falamos sempre que os nossos dirigentes têm que ser africanistas, pessoas que defendem a África, pessoas que têm amor no continente africano, pessoas que sabem defender o povo africano, pessoas que sabem defender a terra africana. Porque se esses nossos dirigentes não tiverem essa noção da defesa da terra, da defesa do povo angolano e do povo africano em geral, e da defesa de resolver primeiro os problemas do povo, então esses não são, pode ser angolano no papel, angolano na pele, angolano na nascença, mas se esses não respeitarem os princípios que acabei de citar, na verdade que não são. Na verdade que não são. Quem defende o seu povo é aquele que é angolano. Aquele que defende a sua terra, aquele que é angolano. Aquele que defende Angola. Meus irmãos, minha família, vamos nos meter na cultura. Conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa terra. Se basear na nossa cultura, sermos panafricanistas, no sentido de defender em primeiro lugar a África e dizermos não. Porque não podemos estar sempre a aceitar sim, 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 sim. Toda coisa que vem sim, toda coisa que vem sim. E depois as consequências vêm. Vou dizer uma coisa. Esses grandes potentes que eu falo do grupo Bilderberger, esse grupo tem interesses econômicos. Os seus interesses econômicos que eles metem à frente de tudo. Eles fabricam armas. Fabricam armas biológicas também nos seus laboratórios. Cada pessoa fabrica um vírus. Esse vírus mete tanto veneno ou micróbio que eles criam nos laboratórios e metem o nome do seu autor. E no fim, eles, quando há um problema, para diminuir a população, que eles acham uma população que não faz nada, eles pegam esse vírus e vão deitar em qualquer lugar. Nós já tivemos muitos problemas de morte em Angola, através de febre amarela. Essa febre amarela, nenhum dirigente se preocupou de saber de onde veio essa doença. Hoje em dia, quando estamos em Angola, vimos que encontramos lá certos mosquitos que, quando nós nascemos, esses mosquitos nós não conhecíamos. Não dizemos que não tinha mosquitos. Tinha mosquitos. Mas esse tipo de mosquitos que hoje estão na nossa terra não existia. E ninguém se faz a pergunta de onde veio. E esses grandes laboratórios, os inventores desses vírus, eles quando fazem esse vírus, sabem fazer produto antivírus. Quer dizer, sabem fazer vacina contra esse vírus.
Esse vírus de coronavírus já começou há muito tempo. Há muitos livros que provam que existiu já, desde 2003. Será que o inventor não pensou produto anti esse vírus? Por que depois deles fazerem o produto deles, a experimentação desse produto é no nosso continente? Por quê? Nós já observamos ou já publicamos muitos vídeos que falam do presidente, a partir do presidente Sarkozy, presidente Macron e outros membros franceses que estão sempre a dizer que a população africana multiplicou-se. E nós teremos problemas no futuro se nós não metermos fim a esse progresso, a essa nascença dos africanos. Vocês acham normal que os testes de vacina têm que passar na nossa terra? Por quê? E os nossos dirigentes, muitos deles aceitam. Espero que na minha terra essa proposição de OMS, Organização Mundial da Saúde, não vai passar. E alertamos ao povo africano de dizer não, nós não queremos. Já nos utilizaram muito. Agora é o tempo também de dizer não. O povo africano tem que acordar. Tem que se conhecer. Quando falamos tem que se conhecer, tem que conhecer a sua cultura. Tem que conhecer, valorizar o que é dele. Hoje em dia, com essa doença de coronavírus, acho que muita gente começou a entender que há muitos produtos que nós consumimos através desses medicamentos que nos envenenam. Muita gente se corre atrás das plantas medicinais africanas. Muita gente hoje já corre no tratamento tradicional. Cada vez mais temos que estar a refletir, cada vez mais temos que ficar espertos, porque estamos a viver uma situação gravíssima. Então não vou ser longo, para não pegar muito tempo nas pessoas. Eu digo que não queremos que a África seja vacinada. Não queremos que a África seja considerada uma terra para testar os seus medicamentos, as suas vacinas. Dissemos não. E alertamos todo o nosso povo e de se revoltar dizendo não quero que o meu filho apanhe essa vacina. Não. Já citávamos tudo. Estávamos sempre calados. Não falávamos. Mas chegou o momento em que o sofrimento já é demais. O africano tem agora a voz de dizer não, nós não queremos. Muitos dirigentes africanos já venderam os nossos países. Muitos. E muitos continuam a vender os nossos países, os imperialistas.
pensando que estão a fazer bem, enquanto que estão a meter o povo na miséria e para os seus bens pessoais. Muitos deles já venderam as nossas terras. Mas não esqueçam que o povo africano está a acordar. Não esqueça que esse meio de comunicação que nós temos nas redes sociais, Google, YouTube, e todos esses meios está a facilitar o conhecimento a circular ou a vincular até nas últimas aldeias. Então, o povo que vocês, que esses dirigentes venderam, e esse povo já estão a entender as coisas de uma outra forma. Então, o momento é esse para os nossos dirigentes mudar o rumo, pensar para o povo, resolver os problemas do povo, defender a terra. E para Angola, defender o angolano. E o angolano sempre. Muito obrigado.